Deus, amados irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo. Estamos mais uma vez de volta cultuando ao Senhor hoje, 26 de abril de 2020, nosso culto da noite. Temos uma proposta de adoração a Deus através de Jesus Cristo. O intuito desse culto, primeiro, é adorar o Senhor por meio de Cristo, e em sequência, edificar as nossas vidas, como é a proposta de Deus para os santos e chamados em Jesus Cristo, através da sua palavra. Quero encorajar todos os meus irmãos no aspecto de continuarem o relógio de oração, também o discipulado via chamada de vídeo, ao mesmo tempo trabalhar todo o processo de encorajamento uns aos outros, ligando com mensagem de vídeo, mensagem de voz, participando das atividades amplas no nosso grupo de WhatsApp e fazendo os contatos devidos. Ao mesmo tempo, se você faz parte daquele grupo que está nas atividades essenciais, que não podem parar, põe sempre também para falar de Jesus para ele, para levar os seus colegas, seu amigo de trabalho, aqueles parentes com quem você trabalha, se for uma empresa familiar, o conhecimento, levá-los ao conhecimento de Cristo. Não podemos perder o foco de espalhar o Evangelho, testemunhar de Cristo em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Nós vamos, nesse instante, também ao mesmo tempo orientar os irmãos sobre o decreto, o ajuste de decreto que permite a gente congregar com uma margem. Essa semana nós não vamos fazer isso, esse domingo, mas no próximo domingo nós vamos fazer, uma vez que o decreto diz que teremos a possibilidade de fazer isso apenas domingo. Então, a gente permanece com o culto de terça, o culto de quinta, online. E vamos verificar como domingo vamos trabalhar todo o nosso processo de encontro permitido, com a quantidade de pessoas e conforme também as reservas e o pronunciamento do decreto. E só que aqueles irmãos que não poderão vir, melhor dizendo, a gente vai verificar como também esses irmãos sejam alcançados pela palavra e pelo culto que teremos também, não só o permitido presencial, mas também no online. Então, orem por isso, peçam a Deus e possa ser que também até a semana agora, de segunda em diante, de amanhã em diante, possa ser que seja alterado o decreto. Então, a gente tem que entender cada momento. Louvado seja Deus, vamos orar e vamos cultuar nessa noite ao Senhor, pedindo a Ele a direção do seu Espírito sobre as nossas vidas. Nosso irmão Marcelo, ele vai orar ao Senhor nesse instante, pedindo a Deus a direção do culto, para que sejamos por Ele, nele, e edificados e louvando a Deus assim com todo o coração. Amém. Oremos. Deus amado e Pai de infinita graça, nós te louvamos, Senhor, por este momento aqui em Sua presença. Te louvamos, Pai, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco e com nossas famílias. Te louvamos, Pai, pelo nosso país, por tudo que tem acontecido conosco, pelos benefícios que o Senhor tem nos dado, pela graça que o Senhor tem concedido à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país. Te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, mesmo sem que mereçamos, Pai. Toma a direção de tudo que vai ser dito aqui, dirige os nossos corações, as nossas mentes e usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. O culto de hoje tem uma proposta bíblica, a gente vai expor a continuação de 8 a 10 do livro de Apocalipse, capítulo 2, de 8 a 10. E hoje eu quero ler para você, antes de a gente trabalhar a exposição, o versículo 8, que diz assim: escreve ao anjo da igreja em Esmirna, isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. A carta escrita a Apocalipse, enviada a carta
igreja de Esmina em Apocalipse. É uma igreja que já encoraja, é uma carta que já encoraja, dizendo que Cristo é aquele que tem o controle do começo ao fim de todas as coisas. Isso é uma forma de mostrar Ele exaltado, soberano, e ao mesmo tempo diz também que Ele foi morto e reviveu. É uma forma de dizer que Ele venceu a morte, que Ele superou a morte com o poder da ressurreição. Quero então me encorajar a esse Cristo soberano, no controle da igreja, no comando do mundo e de todas as nossas vidas como filhos e filhas de Deus. Vamos adorar, porque é por Ele que nós entendemos que nossas vidas foram, melhor dizendo, transformadas, purificadas, restauradas. A canção dessa noite é Jesus Cristo mudou meu viver. Marcelo, Maria, vão nos ajudar. Hoje nosso irmão Maria não pôde vir, e então nós vamos acompanhar Marcelo Maria cantando ao Senhor Jesus Cristo mudou meu viver. Reúna agora com seus irmãos, ou continue reunidos na sala, em frente do celular, do aparelho de computador, da TV, e nós vamos cantar Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou De fato, Jesus Cristo mudou a nossa vida, mudou a nossa história, mudou o nosso viver na cruz do Calvário, quando derramou o seu sangue, e nós precisamos adorá-lo por isso, exaltá-lo por isso, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Nós vamos agora orar a Deus, e nós vamos orar louvando a Deus pelo Cristo exaltado, o Cristo que foi morto e reviveu, o Cristo que é o primeiro e é o derradeiro, é um Cristo soberano e glorioso. Nós vamos, nesse instante, fazer uma oração de exaltação a esse Cristo, de adoração a Ele. Ele é o motivo das nossas reuniões. Estamos aqui presentes, estamos cultuando por causa dEle e para Ele. Eternamente faremos isto, porque estaremos com Ele pelos séculos dos séculos. Nós vamos orar. Nessa noite quero convidar também nosso irmão Marinaldo. Ele vai orar a Deus exaltando a Cristo. Só uma oração de louvor. Agora a gente não vai pedir não. É só exaltando esse Cristo, magnificando esse Cristo. Vamos ouvir bem com essa oração.
Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, nesta noite, Pai, nós te agradecemos pela tua chega, pela tua presença real em nosso meio. Senhor, toda honra, toda glória, toda majestade só pertence ao Senhor, que é digno de exaltação, ó Deus, santo, perfeito, majestoso que és tu, Senhor. É por isso que nós entendemos, que nós adoramos, que nós te prostramos, reconhecendo que só tu é o Senhor da nossa vida. Deus, no nome de Jesus, seja exaltado, Jesus, para todos sempre, porque o teu nome é acima de todos os nomes, e nenhum outro dado nome a não ser o teu, Jesus. Aonde nós adoramos, nós te prostramos e bendizemos para todos sempre. Deus, que a nação possa entender que só tu és o Deus de Israel, que só tu és o Deus que é o dono da sua igreja, Pai. E é por isso que nós te adoramos sempre, Pai. É por isso que nós se reunimos apenas para engrandecer o teu santo nome. E Deus, em nome de Jesus, restaura o seu povo nesta noite, para que o seu povo possa entender, Pai, a adoração que nenhum de nós merecemos nada, Pai, a não ser o Senhor que pode merecer toda a honra, toda a glória, toda a majestade, porque nada que nós fazemos é nosso, é tudo teu, Pai. Deus, nesta noite, que este culto receba diante do teu trono, Pai, que o Senhor possa ouvir o clamor da sua igreja, Pai, e que toda adoração que sua igreja, Nova Aliança, faz, Pai, receba nesta noite, para a glória do teu santo nome, é o que nós te pedimos. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado pelo Marinaldo. Nós vamos continuar agora lendo a palavra de Deus e também expondo a palavra de Deus, a nossa caminhada na exposição do livro de Apocalipse, capítulo 2. Versículo de número 8 até o versículo de número 11, a carta dirigida à igreja de Esmirna. Vamos fazer a leitura. Peço a você que agora abra a Bíblia Sagrada, o texto sagrado, e nos acompanhe na proposta da leitura desse texto. Apocalipse 2, versículo de número 8 até o versículo de número 11, carta dirigida à igreja de Esmirna. Escreve ao anjo da igreja em Esmirna: isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Conheço tua tribulação e tua pobreza, apesar de seres rico, apesar de ser rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagogas de Satanás. Não temas o que há de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados e passareis por uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Louvado seja Deus por sua palavra. Obrigado, Deus, pela palavra do Senhor. Ajude-nos a compreendê-la e a guardá-la nos nossos corações, e a fazer isso de maneira plena e gloriosa ao teu nome santo, ao teu nome poderoso. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Estamos estudando a carta de Apocalipse, o livro de Apocalipse, há alguns dias. Estamos no capítulo 2 e, preferencialmente ou de forma intencional, resolvi não expor do capítulo 2 até o capítulo 3, onde nós temos o direcionamento às 7 igrejas da Ásia, mas trabalhar igreja por igreja, pela realidade também, pela questão dinâmica da fala direcional de Jesus, especificamente a cada uma dessas igrejas. O que é interessante é que nós já vimos que a proposta do livro de Apocalipse é uma proposta que João, recebendo a revelação sobre Jesus Cristo, de Deus, sobre Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo a revelação de Jesus Cristo, porque ele também está revelando-se à igreja. E dessa feita a gente vê que João recebe a visão de um Jesus
crucificação, o processo do escárnio, da zombaria de Jesus na crucificação, mas agora ele é apresentado como um Cristo vitorioso, triunfado, que triunfou e é exaltado, e conduzindo tudo e todo, inclusive dirigindo a sua igreja. Então, na verdade, nós vimos que João é que recebe essa revelação, e ele recebe a revelação quando ele está também atribulado na ilha de Patmos, conforme o capítulo 1, versículo 9. E o que é interessante é a forma como João está. O estado de João é um estado de tribulação, de dor, de angústia. Mas diante daquela situação, na ilha de Patmos, preso, ele é tomado até o paraíso de Deus. E ele vê excepcionalmente que nenhum ser humano nunca viu, além de João, que receberam essa revelação de Jesus Cristo. E nós a contemplamos diante da escrituração de João, uma vez que o Senhor que revelou para ele, pediu para que ele escrevesse e enviasse essa revelação, que é exatamente o livro de Apocalipse, às 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. O que é interessante é que no estado de sofrimento, de tortura, de martírio que João estava passando, João é tomado do sofrimento para o paraíso. Ele é tomado como se estivesse praticamente no inferno, e ele é dirigido ao céu. Da terra ele é tomado ao céu num cenário de tortura, de dor e de sofrimento. Na verdade, o que acontece com aqueles que de fato veem e têm Cristo como seu Salvador é que eles, mesmo em uma situação de apuros, de dor e de sofrimento, Deus o faz ver todo o que crê. Deus o faz ver algo acima daquilo que nós estamos vendo, o que os nossos olhos humanos conseguem enxergar. João está preso na ilha de Patmos. João está numa situação difícil da sua vida cristã, mas ele também está numa excelente visão de Deus. Ele está percebendo algo muito superior ao estado humano, ao estado físico, no estado de corpo corruptível. É interessante que o sofrimento não pode ofuscar a glória de Deus, o esplendor de Deus na vida daquele que crê. Portanto, João recebe essa revelação da ilha de Patmos, e ele dirige essa igreja. E nós vimos então que essa igreja, ela estava enfrentando uma perseguição muito ferrenha do Império Romano. Estava sendo exigida da igreja, do povo de Deus, dos cristãos, que abandonasse a adoração a Deus e adorasse a ídolos, inclusive a ideia de adorar a própria imagem do imperador de Roma no contexto. E por causa disso, como os cristãos não se dobraram, não atuavam nesse processo, aqueles que não atuavam, aqueles que não se dobravam, aqueles que só adoravam a Deus, nós vamos perceber em que, por causa disso, eles são martirizados, estão sofrendo dores, angústias das maiores formas que você possa imaginar. Então vimos que esse livro é revelação de Jesus Cristo, revelação de Deus sobre Jesus Cristo, para mostrar as suas igrejas, 7 igrejas da Ásia que estavam num cenário de sofrimento, de dor e de angústia. Mas agora tem uma outra razão pela qual o Senhor também está mostrando isso. Além de mostrar o Cristo glorificado, exaltado, comandando e dirigindo tudo, inclusive a sua igreja, e trazendo juízo final sobre os ímpios, ele mostra também que essa revelação é a favor da igreja. No capítulo 22, 16, ele vai dizer que essa revelação era a favor da igreja. E aqui, meu amado irmão, eu quero despertar você a entender que a revelação de Jesus Cristo, no livro de Apocalipse, em toda a Bíblia, é a favor da igreja, é a favor do povo de Deus, é a favor dos que creem, para dar sustentabilidade, para dar confiança, encorajamento ao povo de Deus à luz do sofrimento, em virtude das circunstâncias difíceis que ele possa enfrentar enquanto estiver num corpo corruptível. Portanto, vimos na semana passada, no capítulo 2, de 1 a 7, a proposta de que Jesus governa a sua igreja encorajando a fidelidade. Ele encoraja a igreja de Éfeso a entender
como ela estava fiel, e ele encorajava, ele apreciava a fidelidade daquela igreja. Do verso de número 1, ele diz que ele está no controle da igreja dos líderes, mas no verso de número 2 a 3, ele diz que apreciava a fidelidade da igreja. No verso de número 4 a 6, ele diz que ele reprovava a infidelidade da igreja e ele chamava a igreja ao arrependimento genuíno. Finalmente, ele faz a promessa à igreja de Éfeso, dizendo que aquele que fosse fiel, ele admoesta para que pudesse então ouvir o que a sua voz pelo Espírito dirigia à igreja. Diante desse contexto, eu quero hoje então trazer a seguinte grande ideia para o capítulo 2, versículo de 8 até o versículo de número 11. Presta atenção, anote na mente e no coração a grande ideia ou o assunto, o resumo desse texto. Jesus encoraja a sua igreja à fidelidade, mostrando o seu controle sobre a morte. Anota isso. 2, de 8 a 11. Jesus encoraja a sua igreja à fidelidade, mostrando o seu controle sobre a morte. É interessante que a gente vai encontrar isso, Jesus principalmente mostrando o controle dele no começo e no final da carta. Veja que no começo e no final da carta, ele vai exatamente dizer no verso 8, no começo: escreve ao anjo da igreja em Esmirna, isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Ele está mostrando à igreja que ele agora é o Senhor, que tudo começa nele, tudo termina nele. Ele está mostrando a ideia de controle de ponta a ponta, do começo ao final. Ele é o Deus que tem um controle do começo, desde o começo, mas ele é o Deus também que tem um controle até o final de tudo. Isso transmite segurança, encorajamento para a igreja. Mas ele traz uma outra característica dele exaltado. Primeiro é que ele é o Senhor soberano sobre tudo e todos. E segundo, no verso de número 8, diz que é aquele que foi morto e reviveu. É uma ideia clara de que ele venceu a morte, ou seja, ele ressuscitou. A morte não tem mais poder. Inclusive, isso é interessante, a morte não tendo mais poder, porque a igreja está passando por tribulação, morte, está passando por uma situação catastrófica de sofrimento, de martírio. E nada mais encorajador do que ver e enxergar Cristo superando aquilo que estava atormentando eles naqueles dias, naqueles momentos, diante da perseguição do Império Romano. Veja que ele vai terminar também, ele vai lá para o final, ele vai dizer que, no verso 11, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Veja que ele agora está dizendo: eu venci a morte, e aquele que for fiel a mim, que é aquele que chama de vencedor, de maneira nenhuma também sofrerá a segunda morte. O que é que o texto está aqui fazendo? Deus está fazendo, Jesus está fazendo uma promessa de que os que forem fiéis a Ele, sobre eles, a morte não tem comando, não tem governo, não tem autoridade, não tem poder. Portanto, o verso 7, a gente vai para a estrutura agora que prova que Jesus encoraja a sua igreja à fidelidade, mostrando o seu controle sobre a morte. E a primeira grande ideia que vai sustentar essa grande ideia maior, do verso de número 8, Jesus revela-se à sua igreja no senhorio de tudo, ressuscitado. Jesus revela-se à sua igreja no senhorio de tudo e ressuscitado. E é interessante esse aspecto de Jesus mostrando-se no senhorio de tudo, e ele mostra isso dizendo: olha, eu sou o primeiro e o último, ou seja, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o primeiro, eu sou o derradeiro. Ele está dizendo que ele é aquele que tem o comando de tudo, independente de quando começa e de quando termina. Ele está mostrando sua soberania, ele está mostrando o seu controle. Mas veja também que ele está mostrando para a sua igreja, e para a igreja de Esmirna, que ele também é o Senhor sobre a morte, porque o verso de número 8 diz:
é aquele que foi morto e reviveu. Quem está escrevendo para a igreja? Cristo soberano, ressuscitado, no comando da igreja. A igreja precisava entender que mesmo mediante ao sofrimento do Império Romano, no cenário também judaico, no contexto também de perseguição judaica, até porque ele vai mencionar aqui no verso de número 9 até o verso de número 10, uma ideia da sinagoga de Satanás, mostrando também uma perseguição, uma característica da perseguição judaica, não só o contexto de uma perseguição romana, mas também uma perseguição judaica. E por isso, ele mostra agora para a sua igreja que ela precisava enxergar que ele era quem estava no controle de tudo. Ele começa dizendo ao mensageiro, ao anjo, e aqui muitas pessoas às vezes não têm esse entendimento e querem discutir e ir para a periferia. O cenário aqui de mensageiro, de anjo, é lá no verso de número 16 do capítulo 1, 20 do capítulo 1 e o capítulo 12, versículo 1, é uma referência a anjos no sentido de mensageiros de Deus, não anjos, seres celestiais, mas os mensageiros de Deus no sentido da liderança espiritual daquela igreja, ou seja, o pastor daquela igreja. Até porque, se você analisar do Antigo ao Novo Testamento, em nenhum momento da história da Bíblia a gente vê um anjo pastoreando o povo de Deus. Mas pelo contrário, os anjos são utilizados sim para revelar, trazer as revelações, como mostrou a Abraão, como mostrou a Jacó, como apareceu a Moisés, como apareceu também a outros servos de Deus na história do Antigo Testamento. Mas nunca a gente vai ver um anjo pastoreando o povo. E sempre Deus levantava homens, mensageiros dele, como Moisés, como Davi, como Gideão, como Josué, para pastorear o rebanho. Portanto, dentro do contexto maior da Bíblia, esse cenário aqui não é anjos, seres celestiais, mas anjo no sentido de ser pastor, e não anjos, seres celestiais. É o mensageiro, é aquele que está trabalhando, tratando, orientando, edificando a igreja de Deus por meio da sua palavra. Então, a palavra, a revelação é dirigida ao pastor da igreja. E qual igreja? A igreja claramente aqui é a ideia de Esmirna, por isso ele fala a igreja, a ideia de assembleia, a reunião dos santos em torno de Jesus Cristo. E ele fala a igreja que estava na cidade de Esmirna, na atual Turquia. Essa inclusive é uma das cidades que ainda permanece com outro nome, é bem verdade, no contexto do cenário da atual Turquia. Esmirna, naquele contexto, era a cidade mais bela da Ásia Menor. Era considerada a coroa e a flor da Ásia. Cidade comercial, portuária, onde tinha um dos principais portos da Ásia, a semelhança da cidade de Éfeso. Tinha também uma magnífica arquitetura com templos dedicados a Cibele, Zeus, Apolo, Afrodite e Esculápio, eram os deuses. Na verdade era uma cidade portuária, mas também uma cidade muito idólatra. E nesse cenário de idolatria, nesse cenário de opressão, nesse cenário de tribulação, Jesus está escrevendo a sua igreja, convidando-a a fidelidade, mas também apreciando a sua fidelidade. Essa igreja é a única que não tem advertência no sentido de estar vivendo um aspecto pecaminoso. É uma das igrejas que está vivendo 100% a fidelidade ao Senhor, apesar das poucas forças, apesar dela ser uma igreja financeiramente pobre, como diz o texto. A gente vai verificar isso diante do cenário de um panteão de deuses. Essa cidade, a igreja nessa cidade, era uma igreja também muito oprimida pela a questão da idolatria, ou lutava contra isso para manter a fidelidade ao Senhor. Era uma igreja, era uma cidade também, Esmirna, que um período atrás tinha sido destruída e depois ela foi revivificada, reconstruída, e talvez até o aspecto cultural, no cenário contextual, mostra até porque Cristo diz: eu fui morto e revivi. Uma ideia que a cidade, os crentes naquela cidade, a igreja naquela cidade, poderia entender
claramente o porquê que Cristo estava dizendo: olha, eu fui morto, mas revivi. Porque era uma cidade que no cenário antigo tinha sido destruída diante de algumas batalhas épicas. E depois ela foi reconstruída. Então é uma cidade que saiu das cinzas depois de um grande problema situacional na sua história existencial. E, além disso, de todas as cidades orientais, ela havia sido a mais fiel a Roma. E talvez esse aspecto de o Senhor pontuar que essa igreja de Esmirna, embora oprimida, atribulada, passando morte e perseguida por Roma de uma maneira muito perversa, ela era a igreja mais fiel a Jesus Cristo, apesar das poucas forças, apesar das tribulações. Enquanto Esmirna, a cidade, era uma das cidades tidas mais fiéis a Roma, da cidade asiática, mais fiel orientais, mais fiéis a Roma, a igreja de Esmirna é tida como uma das igrejas mais fiéis a Jesus Cristo. Aí a gente já pode deduzir que a igreja, ela tem que ser fiel totalmente, apesar das circunstâncias, a Jesus Cristo. Veja então que aqui a gente vai verificar no versículo 8, a parte A, Jesus revela-se ao mensageiro da igreja de Esmirna. Depois a gente vai verificar que a parte B ele vai se revelar, e Jesus revela-se como o começo e o fim de tudo, e ressuscitado. Ou seja, aquele que tem um controle soberanamente do começo ao fim, é uma característica do Cristo exaltado, mas também é aquele que foi morto e reviveu, é uma característica do Cristo glorificado também. E a gente vê essa característica no capítulo 1. Versículo 18, ele vai dizer que ele tem a chave da morte e do inferno nas mãos. O capítulo de número 1 também vai dizer que um dos títulos dados a Jesus é o primogênito dentre os mortos. E interessante que quando ele vai escrever as 7 igrejas, a partir do capítulo 2, tanto no começo quanto no final, ele termina apresentando seus títulos gloriosos, sua formação gloriosa, sua posição gloriosa, para encorajar as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, agora especificamente a igreja de Esmirna, a serem fiéis ao Senhor, e no caso agora Esmirna, a ser fiel ao Senhor. Portanto, Jesus revela-se à sua igreja no senhorio de tudo e ressuscitado. Ele diz: eu sou o primeiro e eu sou o último. É uma característica também de Deus apresentando-se na história da revelação bíblica. E é uma identificação com o Deus Todo-Poderoso. E agora ele vai dizer finalmente: eu sou aquele que fui morto, mas revivi. A cidade de Esmirna tinha uma característica, que era uma cidade que tinha sido destruída e que tinha sido ressuscitada, reconstruída. E parece que essa identificação de Jesus como o Cristo que foi morto e reviveu, calhava bem na mente da igreja, na mentalidade daquela igreja, que na cidade era uma cidade destruída e reconstruída. E então agora calhava bem na mente da igreja que Jesus Cristo é aquele que foi morto, destruído, mas ele reviveu, ele é aquele, e a igreja teria um entendimento claro e uma compreensão absoluta disso. Mas além disso, apesar do contexto histórico, Jesus Cristo em toda a Bíblia, ele vai mostrar sempre que venceria a morte, porque as profecias, inclusive da palavra de Deus, desde o começo lá na história, em Gênesis 3, diz que ele esmagaria, ele é o descendente prometido, que esmagaria a cabeça da serpente. Quem? Satanás, uma menção a Satanás, que trouxe o pecado à humanidade. Pastor, então como aplicar esse verso 8 na história da igreja lá na Ásia, no primeiro século, na história dessa igreja, nesse cenário de sofrimento e de tortura, mostrando e vendo Jesus Cristo revelado no senhorio de tudo e também ressuscitado? A primeira verdade que eu quero trazer para o seu coração: a igreja deve entender que Jesus Cristo é o seu Senhor e a controla com sua liderança. Tanto os anjos da igreja, tanto a igreja, eles estão no controle de Deus. Ele está no comando. Aqui ele diz que ele está no comando de tudo, do começo ao fim. Ele é que tem toda a direção de todo o universo, de todas as coisas.
E olha, isso para uma igreja que estava sendo torturada, estava sendo solicitada ou até forçada a adorar o imperador, forçada a abandonar Jesus Cristo. A igreja precisava ver que ele estava no controle de tudo. Isso para os nossos dias, irmãos, é fundamental. A gente tem ouvido de crentes, pastor, e agora o que vai ser da gente? Olha para Jesus, querido. Ele está no controle de tudo. Ele está escrevendo a igreja perseguida no contexto da igreja de Esmirna. E a igreja precisava ver ele revelado, exaltado, no controle e no comando. Essa é a revelação do capítulo 1. O capítulo 1 mostra Jesus Cristo revelado de forma gloriosa, controlando e administrando tudo apesar da perseguição. Eu quero que nesses dias você consiga enxergar Jesus Cristo no comando da história, no comando do Brasil, no comando do mundo, no comando dessa pandemia, no comando de tudo. Apesar do sofrimento, nós precisamos entender como a igreja de Esmirna, Ele está no começo e no final de tudo. Ele está ciente de tudo que está acontecendo e não está alheio à pandemia, a pandemia, nem as mortes que estão acontecendo. Ele está no controle. Confie nisso. A igreja precisa confiar nisso nesses dias. A igreja e liderança deve ver Jesus soberano ressuscitado, e não agora um desespero bater na gente como igreja de Cristo. E aí eu tenho esses dias, e parece que esses textos, essas cartas, esses livros que a gente está até expondo, terça-feira Judas, na quinta-feira a primeira de Pedro está mostrando também para os crentes dispersos da peregrinação, que Jesus Cristo, apesar do sofrimento, ele foi glorificado. Por que é importante a gente entender Jesus Cristo ressuscitado, Jesus Cristo que venceu, que foi morto e reviveu? Irmãos, isso é fundamental para a fé cristã. O que tem me entristecido nos dias que tenho vivido, nesses dias terrenos, como crente em Jesus Cristo, é ver tantos crentes apavorados com a ideia da morte. Não estou dizendo aqui, e me ouçam, que a gente deve pegar uma faca, enfiar no peito e se matar. A Bíblia manda a gente não fazer isso. Mas a Bíblia diz que o crente não deve mais ter medo da morte. Qual a razão que o crente não deve mais ter medo da morte? Paulo diz: ó morte, onde está a tua vitória? Paulo, encorajando a igreja de Roma, fala isso. É que a morte, ela não tem mais poder. Eu e você iremos morrer se não formos arrebatados na volta do Senhor, se estivermos aqui. Mas se morrermos, queridos, precisamos entender que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Ele foi morto e reviveu. Ele tem a chave da morte na mão. Ele tem o controle. A morte que foi infiltrada, colocada nas nossas vidas por causa do pecado. A Bíblia diz que num dia que Adão comeu, desobedecendo a Deus, ele morreu. E a morte trouxe a consequência terrível. Além a morte trouxe sofrimento, angústia e dor na raça humana. Mas Deus fez uma promessa de restaurar, de trazer o homem de volta. E Ele traz o homem de volta através de Jesus Cristo. Portanto, cristãos, não temam a morte. Ainda que a morte, independente da causa, no contexto da igreja de Esmirna, eles estavam morrendo por causa do sofrimento, de perseguição, de tortura, de forma muito cruel. Talvez hoje você esteja com medo da morte no cenário da pandemia, no cenário do coronavírus, da Covid-19. Tenha confiança de que ainda que se você morrer nesse cenário, não vá se descuidar, mas tenha a esperança de que Cristo vai ressuscitar como foi ressuscitado a sua vida. Ele vai fazer isso. É promessa de Deus e já está garantida para todos os que creem. Ontem, conversando com o irmão, e ele me dizia: pastor, eu estava com alguns crentes com medo da volta de Jesus. O crente não tem que ter medo da volta de Jesus. O crente deve alegrar-se com a volta de Jesus. Isso também, irmãos, revela onde estão nossos corações. Jesus então é o Senhor do começo ao fim, tem a chave da morte em suas mãos, conforme 1,18.
E agora Ele quer que seu coração, como igreja, como servo, como serva do Senhor, esteja confiante plenamente de que Ele foi morto e reviveu. Ele venceu a morte. A morte não pode mais atormentar nenhum crente, porque na volta de Jesus, todos os que creem nele receberá, como diz no final da carta, a igreja de Esmirna, receberá a coroa da vida. Segunda verdade, sustentando a grande ideia, Jesus encoraja a sua igreja a fidelidade, mostrando o seu controle sobre a morte. Como o texto continua sustentando essa ideia? No versículo de número 9 até o versículo de número 10, o texto vai dizer: Jesus encoraja a sua igreja a ser fiel até a morte, com recompensa da vida eterna, ou com recompensa da vida. Presta atenção, do verso 9 até o verso 10, o texto agora vai dizer que Jesus encoraja a sua igreja a ser fiel até a morte, com a recompensa da vida. É isso que agora nós vamos encontrar do verso 9 até o verso de número 10. E olha então como ele vai desenvolver esse princípio de Jesus encorajando a sua igreja a ser fiel até a morte, ser fiel até a morte, com a recompensa da vida, com a recompensa da coroa da vida. Como é que ele vai mostrar isso? Primeiro, ele vai mostrar que ele aprecia e ele acompanha, ele não está alheio ao sofrimento, à luta da igreja, num cenário de opressão das mais terríveis que você possa imaginar. E aqui a gente vai verificar o verso 9, ele diz: conheça a tua tribulação. A ideia de tribulação é pressão, aflição, angústia. Nós temos então a igreja perseguida. Conheça a tua pobreza. E aqui ele vai fazer um contraste no cenário da igreja de Esmirna. A cidade de Esmirna é uma cidade muito rica. Porém, ele vai dizer que a igreja que está na cidade muito rica é uma cidade, no sentido humano, financeiro, muito pobre. Ele vai dizer: conheço a tua pobreza. A ideia de tua pobreza é alguém destituída de riqueza, ou seja, destituída de abundância. Na verdade, ele está dizendo: olha, eu conheço e a tua pobreza. A igreja, no cenário da perseguição, era um cenário de uma igreja que eram, de fato, irmãos mais do cenário dos escravos do contexto. Eram irmãos também que, ainda que tivesse alguma coisa por causa da perseguição, no cenário, as coisas que eles tinham eram confiscadas. Por isso também, provavelmente, a gente tem uma igreja num cenário de pobreza, mas mesmo pobre, mesmo na escassez de recursos, essa igreja vai ser dita, apesar de ser muito rico. Olha, conheça a tua pobreza, apesar de ser rico. Essa ideia agora de contraste, pobreza e riqueza, está exatamente colocando aqui algo formidável, abundante de posses cristãs, ou abundante de posses eternas. Ou seja, era uma igreja sem recursos, mas era uma igreja rica de posses eternas. E talvez seja isso que a gente precisa entender no cenário de hoje. É que a gente precisa ser rico espiritualmente para com Deus. Eu me lembro daquela parábola que o Senhor desenvolveu do rico e do Lázaro, mas também aquela parábola do rico insensato, que tinha muitas coisas, que tinha muitos bens. E na parábola Jesus vai dizer: louco, quando morreres, se morreres essa noite, se morrer agora, o que tu tens para que será? Se é homem que é rico para si mesmo, mas é pobre para com Deus. Precisamos entender que Deus não olha a sua igreja, Deus não olha o seu filho, Deus não olha o seu povo pela condição financeira, pelo status, pela posição social, pelos títulos que ele tem. Deus olha a sua igreja e Deus observa a sua igreja pela fidelidade. Então aqui, mais do que ter, é ser fiel. Mais do que ter uma igreja abundantemente farta, precisamos de fato ser uma igreja e crentes abundantemente ou ricamente espiritual. Abundantemente espiritual. Portanto, ele vai dizer: eu conheço a tua pobreza, conheço a tua tribulação, apesar de ser rico. E aqui ele está apreciando a igreja fiel, a igreja
profundamente estabelecida no altar dele. E aí ele aqui está dizendo que Jesus não está alheio nem ao sofrimento e nem à fidelidade da sua igreja. Irmãos, às vezes eu tenho contemplado alguns crentes que dizem: pastor, estou sofrendo muito por ser fiel a Cristo. Esse é o cenário da igreja de Esmirna. Eles estão sofrendo por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram de Jesus Cristo. Na verdade, na história cristã, a gente vai encontrar que Jesus Cristo é fiel a Deus. Ele é o primeiro modelo. Apesar de todo sofrimento, de toda a opressão de Satanás, de toda a opressão dos judeus, de toda a opressão de Roma, Jesus Cristo foi fiel até a morte. Filipenses diz que ele foi fiel até a morte. E por causa disto, Deus lhe deu um nome sobre todos os nomes. Está aqui então uma coisa que é muito importante: seguir a Cristo requer ver a sua fidelidade e também ser fiel a Ele, apesar das torturas, apesar da morte, apesar das faltas, apesar da escassez. Era uma igreja pobre financeiramente falando, mas era uma igreja fiel, espiritualmente falando. Agora a gente vai ver uma outra área em que a igreja está sendo oprimida no contexto da perseguição. Ainda no verso 9 diz que: eu conheço a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagogas de Satanás. Encontramos agora uma igreja caluniada, difamada. Primeiro encontramos uma igreja perseguida, encontramos uma igreja, Jesus diz: eu conheço a tua pobreza, apesar de ser rico. Mas agora ele diz: olha, eu conheço também a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são. A igreja está sendo caluniada, difamada no cenário da perseguição. E alguns desses processos da calúnia e da difamação levavam alguns crentes, alguns irmãos à morte, literalmente falando. E aí ele diz que quem estava fazendo isso num cenário, é um contexto chamado aqui de judeus, e que diziam ser judeus, mas não eram, diziam ser aqueles que eram eleitos de Deus, mas não eram. Na verdade, era uma sinagoga de Satanás, ou seja, uma assembleia de Satanás, um lugar onde as pessoas se reuniam em torno da sedução de Satanás. E aí, o que é que aqui ele está dizendo? Jesus não está alheio à calúnia dos infiéis seduzidos por Satanás sobre a sua igreja. Mas apesar da calúnia, apesar da difamação, apesar de toda essa difamação, a igreja permanecia fiel a Jesus Cristo. Isso é fantástico, irmãos. E aí até a gente vai encontrar o Senhor falando para os seus apóstolos no Sermão da Montanha, lá no capítulo 5 de Mateus, a partir do verso 10, ou do verso 11. Ele diz: olha, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, caluniarem, perseguirem, mentirem todo o mal contra vós, por minha causa, alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Apesar da calúnia que essa igreja está sofrendo, num cenário de contexto de perseguição, ela permanece fiel. E aqui talvez a gente já possa entender algo: não importa o que a igreja passe, ela precisa permanecer fiel. Irmãos, não justifica infidelidade por a gente morar ou residir em um contexto completamente depravado. Não justifica a infidelidade a Deus por a gente morar em uma cidade completamente destituída de valores. Às vezes eu conheço crentes que dizem: pastor, na praia, aqui a gente mora numa região praieira, e alguns cristãos dizem: olha, quando chega no período do verão, pastor, é difícil ser crente. No período do verão, os irmãos se desviam. Não justifica período de verão, período de carnaval. Não justifica o contexto em que você estiver vivendo para você ser infiel. Se você é infiel num cenário de perseguição, você também vai ser infiel num cenário favorável a você. Então, não é o cenário que justifica a infidelidade. Em qualquer circunstância, a fidelidade a Cristo, ela é predominante. Porque o que rege a igreja é o Espírito Santo, a fidelidade a Deus, apesar das tribulações, das provações. Olha, pastor, eu não sou fiel a Cristo por causa da mulher que eu tenho. Olha, pastor, eu não sou fiel a Cristo por causa do marido que eu tenho. Olha, pastor, eu não sou fiel a Cristo por causa do patrão que eu tenho. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é fiel a Cristo porque você não tem o caráter de Cristo. E porque você não entendeu que não importa a circunstância e quem está do seu lado,
para você se tornar infiel, porque independente do contexto e da pressão, fidelidade é um modelo deixado por Jesus. Ele foi fiel até a morte, e a morte de cruz. Precisamos entender isso na nossa vida, porque tem gente até que diz, pastor, porque já ouvi muitas pessoas dizerem para mim, e até mesmo no sentido de me afrontar quando sustenta essa ideia de fidelidade. Ah, pastor, porque não é o Senhor. Ah, pastor, eu tenho uma natureza pecaminosa como todos vocês têm. Mas eu preciso entender que a natureza que deve estar em mim agora não é a minha natureza, o que domina meu corpo, o que domina meu ser, o que domina meu espírito. Paulo diz, não vivo mais eu. É isso que funciona na fé. Mas Cristo vive em mim. A vida que vivia na carne, agora eu vivo na fé do Filho de Deus. Serei tentado como Jesus em todos os aspectos foi tentado? Sim. Mas as tentações não devem me conduzir à infidelidade. As provações não devem me induzir à infidelidade, mas as provações devem me provar que sou fiel. Portanto, agora que a gente vai verificar no versículo 10, é um encorajamento à igreja que sofre. Veja que ele diz, no versículo 10, não temas o que hás de sofrer. Olha, é um encorajamento. Mas por que não temer? Porque no cenário é um cenário de tribulação, de perseguição. E ele agora vai dizer, o diabo está para colocar alguns de vós na prisão. Essa menção ao diabo, ela pode tanto servir para ser em relação ao imperador, que estava perseguindo, como a perseguição também daqueles caluniadores, que chamado lá de sinagoga de Satanás, no versículo número 9, mas também uma alusão ao próprio Satanás, que está desde o início torturando e perseguindo o Filho de Deus, por se rebelar contra Deus. Então nós temos um cenário duplo aqui. Os seduzidos por Satanás estão também pressionando os seguidores de Deus, a igreja de Deus, os filhos de Deus. E agora Cristo, encorajando a igreja de Esmirna, ele diz, não temos o que há de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, ou seja, a ideia de sofrimento. E porque de fato alguns crentes, por não se prostrarem no cenário do contexto, ao imperador, à adoração, ao cenário da perseguição, não se dobrarem àqueles líderes que queriam que eles negassem a Deus. Então eles eram colocados presos. Isso no cenário da vida cristã é muito natural. Pedro foi preso. Nós temos também os apóstolos sendo presos. Paulo preso lá em Roma. É torturado também, inclusive saiu da prisão e vai ser decapitado. João preso pelo Herodes. O cenário de tortura, de perseguição aos crentes, aos seguidores de Jesus Cristo, é muito natural na história da Bíblia. Agora o que é interessante é que, apesar de tudo isso, João não negou a Cristo, João Batista, Paulo não negou a Cristo, Estevão não negou a Cristo, sendo apedrejado pelos seus inimigos, inclusive judeus. Aí a gente vai verificar que Tiago, morto ao fio da espada, não negou a Cristo. Já Pedro, crucificado de cabeça para baixo, não negou a Cristo. Não importa a circunstância em que a igreja esteja passando, ela precisa ser fiel a Jesus. E aqui ele vai dizer, o diabo está para colocar alguns de vós na prisão, ou seja, tortura e sofrimento. E agora ele diz o seguinte, olha, qual é a ideia de colocar vocês na prisão? Versículo 10, para que sejais provados. Aqui a gente tem uma igreja provada. É uma igreja na cidade de Esmirna, pobre, mas rica, passando por tribulação. E tudo isso, toda essa tribulação, ela é uma tribulação para testar a fidelidade da igreja, para provar que a igreja é fiel. E aí, olha, preste bem atenção. Existe uma doutrinação que diz que o crente não deve sofrer, passar por lutas e provações nessa terra. Isso é mentira. A Bíblia nunca disse isso. O próprio Jesus disse aos apóstolos, no mundo vocês vão sofrer por minha causa, mas tende ânimo, sejam fiéis. A igreja de Esmirna está sendo encorajada, mesmo diante da opressão, das prisões que sofreu no contexto romano, ela está sendo encorajada a não temer, mesmo diante da prisão que geraria a morte. E aquilo, essa prisão, esse sofrimento era para provar a fé deles. Por isso que o verso 10 diz, para que sejais provados. E passareis uma tribulação de 10 dias. Interessante é que a ideia de tribulação de 10 dias, num cenário prático, eu quero trazer muito esse cenário prático dos princípios para a igreja.
é a ideia de uma tribulação temporária. A tribulação, a provação que a igreja passa, ela não é algo eterno. Isso na carta de Pedro vai dizer que as tribulações elas são temporárias. É por pouco tempo. É que passam a ideia de que a igreja vai ser provada, e ela vai ser provada por uma tribulação de 10 dias, ou seja, a aflição que a igreja passa é um teste temporário. Talvez você esteja perguntando, pastor, quando é que essa pandemia vai parar? Quando nós vamos poder voltar às nossas atividades? E depois, pastor, será que a economia vai estragar com a gente vai passar fome? Deixa eu dizer para você uma coisa, o que Jesus Cristo está dizendo para a igreja: qualquer tribulação, qualquer perseguição, ela é por tempo estabelecido por Deus. Deus controla, inclusive, o tempo que nós sofremos. Mas esse sofrimento temporário é uma prova para verificar onde está agora o seu coração, querido. Nesses dias, então, na pandemia, a gente tem visto muitos crentes dizendo: meu Deus, eu vou morrer. Perdeu a fé? Perdeu a esperança da vida eterna? Perdeu a esperança da ressurreição dos mortos? Não entendeu que Cristo é o primogênito dos mortos? Não entendeu que Ele está prometendo vida, a recompensa eterna da vida eterna para aqueles que creem, para aqueles que forem fiéis? Nesses dias o Senhor está provando corações de igreja, de crentes que confiavam mais em dinheiro, mais no trabalho, mais nas ações, queriam ser ricos para ter uma provisão para o futuro. Então Deus está simplesmente dizendo: é em mim que vocês devem confiar. É em mim que vocês devem confiar. Eu tenho louvado a Deus esses dias, irmãos. Nós temos mobilizado alguns irmãos para verificar como estão, principalmente os domésticos na fé, ajudá-los em ações sociais, ajudar as pessoas favorecidas. Mas deixa eu relatar uma coisa aqui para vocês. Nós estamos há quase 33, 34 dias, se não me engano, 20 de março, hoje é 26, não é isso? 26 de abril. Nós estamos exatamente há 36 dias de paralisia desse processo. E eu tenho encontrado com irmãos no processo da nossa caminhada de circulação e até vendo como estão. E Deus tem suprido a necessidade de todos os seus filhos. Glória a Deus por isso até hoje. E Ele vai continuar suprindo, ainda que a gente passe por tribulações. Deus está no nosso lado, Ele está mostrando que a gente não tem o que temer. E a palavra dele, a igreja de Esmirna, num contexto de oposição, de morte, de prisão, de martírio, de torturação, não temas, ainda que vocês sejam lançados na prisão. Portanto, a tribulação é para provar você, o coração, e entendermos que ela é por tempo temporário. Ela é temporal. Ela está debaixo de um limite controlado por Deus. Inclusive, a grande tribulação, quando Deus vai falar no Evangelho, Ele diz que Ele abreviou, Ele limitou, um tempo reduzido. Por quê? Porque a igreja, ainda que passe, ela vai suportar, porque Deus está no controle e Ele mesmo está reduzindo e limitando o tempo do sofrimento da igreja. E o sofrimento é para provar o coração da igreja. O sofrimento é para agora testar onde está a sua fé, se em Jesus Cristo ou na economia, se em Jesus Cristo ou na ciência. Então Deus está dizendo para mim e para você: é em mim que você deve confiar. E aí um teste para o coração. Deus está trazendo a gente para isso. Então eu quero trazer algumas verdades, como aplicar isso então, pastor, à vida da igreja, como encorajar a igreja a entender isto. Ele está chamando a igreja a ser fiel até a morte, e aqui ele está mostrando a igreja fiel apesar da morte. Apesar da morte, ser fiel até a morte, e eu darei a coroa da vida. Ele está aqui trazendo o aspecto da recompensa da igreja. A fidelidade da igreja depois de provada é uma fidelidade. A pergunta agora: até quando, pastor, a igreja
extremo, até a morte. Não importa qual a circunstância, o teste, a provação, é para que a igreja seja fiel e mostre que Deus está acima de tudo, inclusive da própria vida terrena temporária. O problema maior é que a gente tem medo de perder a vida terrena. Deixa eu dizer uma coisa, essa vida terrena, irmão, só traz sofrimento, angústia e dor. E a gente precisa se desvencilhar dessa vida terrena passageira. Não estou mandando aqui você botar uma corda no pescoço e se enforcar. Não estou dizendo que você deve por aí sair gritando para o coronavírus que você está aqui aberto para recebê-lo. Não quero aqui dizer para você que você deve sair por aí e se jogar debaixo de um carro. Mas no contexto da igreja, a igreja precisa entender que algo melhor do que essa vida temporária e passageira é a vida eterna em Cristo. Às vezes a gente tem no coração, irmãos, desejado tanta coisa acima da vida com Cristo. Acima da vida com Cristo. Porque ele está dizendo, olha, não importa até que a vida física, essa tenda temporária que nós estamos, o Espírito está armazenado, essa vida aqui, ela tem que ser uma vida menos desejada do que a vida na tenda permanente, num corpo ressuscitado. E parece que às vezes a gente tem mais o desejo e o prazer de ter a vida temporária do que a vida permanente. Eu já contei essa história várias vezes, mas eu acho ela muito interessante. Um jovem que queria casar, e na véspera do casamento, o pastor estava ajudando a que ele pudesse desenvolver o processo, e aí na sexta-feira o casamento seria no sábado. Esse jovem então, apertado, o pastor pegou com o carro dele, foi pegar tapete, as coisas do casamento, para arrumar o salão, o local onde ia acontecer o casamento. E na andada com aquele jovem no carro, na caminhada com aquele jovem no carro, aquele jovem que estava prestes a casar no sábado, na véspera do seu casamento, o pastor conversando, encorajando, pedindo a ele para que tivesse paciência. No meio do caminho, então, o pastor, conversando com aquele jovem, disse, irmão fulano, você está agora tão entusiasmado, tão até com uma situação tão desesperado até pelo contexto da situação do casamento, mas você já imaginou se hoje à noite, sexta-feira, hoje à noite, meia-noite, o casamento era no sábado, 7 da noite, Jesus Cristo voltasse, se Jesus Cristo voltar hoje meia-noite, ô pastor, não fala uma miséria dessa não, parece que o casamento, a vida conjugal temporária tem mais valor do que a vida eterna com Jesus. Olha o valor, onde está o sentimento de um crente às vezes. Nós então precisamos entender que estar com Cristo é melhor do que estar neste mundo. Reinar com Cristo, na sua volta, viver com Ele para sempre é melhor. E tem crente com medo de morrer. Tem crente que tem desespero. A morte sim, ela causa pavor. Desde o início lá, quando Deus diz para o homem não comer. Eu sei que a morte traz sofrimento, mas Cristo já venceu. Que o Espírito de Deus lhe ajude a entender essa verdade. Confie nele. Confie nele. Confie nele. Portanto, algumas verdades que eu queria trazer como aplicações para os nossos corações nesse princípio. Aqui vemos então uma igreja sofredora, perseguida, pobre e caluniada, aprisionada, enfrentando a própria morte, mas uma igreja fiel que só recebe elogios de Cristo. Não importa a circunstância que a igreja de Deus viva, se ela é fiel, ela vai ser apreciada pelo Senhor. Uma outra verdade, a igreja de Cristo nunca foi avaliada pelo T e sim pelo C. Ela era uma igreja pobre, mas diante do Senhor era uma igreja rica. E é isso que Deus exige de nós hoje. Mesmo com a economia desestabilizada, mesmo sem o dinheiro no cofre, nós somos um povo de Deus rico, espiritualmente, abundantemente rico, no poder e na graça de Deus. E nós devemos estar satisfeitos com isso. A igreja de Esmirna era pobre, mas aos olhos de Deus era rica.
Hoje Jesus espera do seu povo fidelidade na vida, num testemunho, na família, nos negócios, na fé, independente da circunstância. A recompensa de Jesus para a igreja fiel até a morte é a coroa da vida, é a vida eterna. O último aspecto desse texto, no verso número 11, a promessa de Jesus para a igreja fiel é a recompensa da vida. Esse pequeno trecho sustenta a grande ideia que diz: Jesus encoraja a sua igreja à fidelidade, mostrando o seu controle sobre a morte. E agora, no verso 11, ele diz que a promessa de Jesus para a igreja fiel é a recompensa da vida. Ele faz uma admoestação, uma advertência: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus encoraja a sua igreja a ouvir o seu Espírito, a ouvir o Consolador que fala dele e testemunha dele, o Espírito de Cristo atuando no meio da igreja, no meio dos candelabros, está também encorajando a sua igreja a ouvir, e a igreja sensível precisa ouvir a Bíblia, escrita pelo Espírito Santo, o autor divino, que orientou homens inspirados a escrevê-la. E por que a igreja precisa ouvir? Porque a igreja precisa ouvir o Espírito, porque é Ele que direciona a igreja à fidelidade. Ele participa do processo da salvação, mas Ele também participa do processo do encorajamento da vida e para a vida cristã. Portanto, olha o que diz o verso 11: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Quem é o vencedor aqui? É o fiel. Ele está encorajando a igreja, dizendo: aquele que é fiel, esse é o vencedor. E esse que é fiel, ele não encontrará, não sofrerá a segunda morte. Aqui ele está falando da morte eterna, da separação definitiva dos seres humanos, dos homens com Deus, de todos os que não creem em Cristo como seu Salvador. Portanto, Jesus encoraja a sua igreja com a recompensa da vida, porque ele diz: quem for fiel, o vencedor, não sofrerá o dano da segunda morte. Qual é a recompensa para o fiel? E a igreja de Esmirna, ela é fiel. A recompensa é a vida, ou a coroa da vida. De modo algum sofrerá a segunda morte. Ao fiel, o que nos espera como fiéis em Cristo é a recompensa da vida, que é a coroa da vida. Na verdade, aqui é um dativo, no verso 10, quando ele diz: te darei a coroa da vida, te darei a coroa, a ideia que é a vida, te darei a vida. Portanto, nós encontramos esse aspecto também final na vida da igreja. O que é que então eu quero aqui trazer como verdade para os nossos corações? O que uma igreja sob ameaça de morte mais precisava e desejava ouvir, senão que o poder, que ela poderia vencer a morte através de Cristo. Então, nesses dias, a morte não deve lhe causar temor. Não deve. Ao crente, não. Isso prova como está o seu coração diante de Deus. A recompensa para os fiéis, apesar do sofrimento e morte, é a recompensa da vida por sua fidelidade. A recompensa por sua fidelidade a Cristo é a vida eterna. Então aqueles crentes eram pobres, perseguidos, caluniados, presos, agora estavam sendo encorajados a enfrentar a própria morte. E se fosse preciso, a questão em destaque aqui não é ser fiel, é ser fiel até o último dia da vida, mas fiel até o ponto de morrer por essa fidelidade. O princípio para o encorajamento da igreja à fidelidade é a revelação de Jesus. E Jesus se revela como soberano, controle do começo ao fim, e foi morto e reviveu. Porque a igreja de Cristo dos últimos dias, Igreja Batista Nova Aliança, irmãos de Camaçandi, igrejas que nos ouvem por intermédio da internet, por que você deve ser fiel ao Senhor nesses dias de pandemia? Porque Cristo está no controle e porque Ele venceu o que causa mais temor nesses dias da pandemia. Ele venceu a morte. Deus, pelo seu Espírito, ajude a seu coração a entender isso. E como Paulo dizer: ó morte,
onde está a tua vitória? Cristo venceu. Cristo superou a morte, nosso inimigo, um dos nossos maiores inimigos. Ele já foi derrotado. Enxergue Cristo revelado, exaltado, superior e vencedor sobre a morte, sobre o inferno. Esteja no controle dele, na vida, até a volta dele. Ele te ajude, te encoraje. Tem uma canção que diz: minha vida entrego a ti. Nós vamos cantá-la. Convidar Marcelo e Maria. Essa canção, o título dela é Senhor do Universo. Ela vai nos ajudar a entender esse princípio pregado nessa noite. Minha vida entrego a ti, os meus sonhos entrego a ti. Faz de mim vaso novo, com coração novo, vaso de barro em tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe um perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do teu grande amor. Tu és Senhor do universo, és o Filho de Deus, tu és o Cordeiro Santo, que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. Nós vamos orar. Senhor, obrigado porque o Senhor nos dá uma garantia que nada e nem valor nenhum nesse mundo nos dá. Obrigado pela vitória sobre a morte. Obrigado porque o Senhor foi morto e reviveu. Que nesses dias o coração da tua igreja esteja plena dessa convicção. E que mesmo diante da ameaça da morte, a luz da igreja de Esmirna, como disseste para ela, não temas ainda que vocês sejam levados à prisão e sofram a tribulação, sejam mortos, mas sejam fiéis até a morte. A morte não causa pânico mais para aquele que crê em Jesus Cristo. A morte não amedronta mais o coração daqueles que vivem seguro na fé, na fé firmada no Salvador. Que o coração da tua igreja esteja seguro disso, Pai. E teus filhos encorajem outros dizendo: venham para Cristo, creiam em Cristo. Ele já venceu esse inimigo, Ele está acima dele. Que nesses dias os teus filhos tenham uma palavra de encorajamento para uns para com os outros, fortalecendo a fé e a vida de uns aos outros. Te agradeço, Deus, por nos encorajar dessa forma através de Jesus e por nos dar esse entendimento de uma maneira tão bela. Te exaltamos, Cordeiro de Deus, que foi morto e reviveu, primeiro e último, Alfa e Ômega, Príncipe dos príncipes, Rei dos reis e Senhor dos senhores. A tua igreja te adora, a tua igreja te exalta, a tua igreja confia no Senhor. A ti, Deus Santo,
por meio desse Cordeiro, que foi morto e reviveu, toda honra, glória, adoração e gratidão por essa plena confiança da tua igreja e de teu povo em plena pandemia de coronavírus, em plena situação econômica desestabilizada. Nós confiamos no Senhor, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. A você que ainda não recebeu Jesus, abre o seu coração para Ele. Deixe Ele reinar na sua vida. Deixe Jesus Cristo ser o Senhor e te dar a vida eterna. Logo após o final dessa mensagem, de tudo isso aqui, você tem um videozinho apresentando os dias de culto e as atividades que desenvolvemos. Até terça, se Deus quiser, estudando a carta de Judas. Um forte abraço no coração de todos os meus irmãos. Em Cristo, Deus vos abençoe.